derrubou o pastel. Eita, cuidado! Olha a coitada da mulher, tá em cima da mulher, cara. A região metropolitana atingida por uma forte chuva e a capital entrou em estágio de atenção por causa do risco de temporal ainda esta noite. A Secretaria de Administração Penitenciária sugeriu pagamentos com Pix, cartões de débito ou de crédito nas cantinas dos presídios. Só que a legislação não permite nada disso. A utilização de celulares é proibida nas dependências das penitenciárias e por qualquer pessoa, inclusive agentes e visitantes. Resultado: a licitação que escolheria a empresa para administrar o negócio foi suspensa pela Justiça por suspeita de fraude. Identificado o homem por trás das extorsões na obra do Parque Piedade. O Disque Denúncia oferece R$5 mil por informações que levem à captura do bandido. Um problema que naquela região não é de hoje. Há relatos de que há pelo menos 2 anos e meio, comerciantes e moradores do Engenho de Dentro são obrigados a pagar taxas a traficantes do Morro do 18. A CBF apresentou o novo técnico da seleção. Dorival Júnior já treinou 3 dos 4 grandes clubes do Rio. E a cultura negra ganha mais um reforço. O Teatro dos Correios foi rebatizado com o nome da atriz Léia Garcia, que morreu em agosto do ano passado. Por esse palco irão passar produções voltadas para a diversidade, com grande espaço para projetos que valorizam a ancestralidade. Artistas têm uma missão de contarem para sua nação a própria história. Quinta-feira, 11 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando da chuva que atinge nesse momento a região metropolitana do Rio. Por isso o Diego Aidar já está aqui comigo. Diego, boa noite. Conta pra gente quais são os municípios mais atingidos por esse temporal. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos, principalmente os municípios da Baixada, Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita. Vamos começar mostrando imagens de Nova Iguaçu. Isso aí foi um polvo que virou um perigo, né? Precisaram até tirar uma pessoa que estava ali embaixo, né? Caiu sobre 2 mulheres. Várias ruas por lá ficaram alagadas. Uma informação importante para o morador de Nova Iguaçu: tem alerta de transbordo de rio, o rio Bota, que fica lá, ali na altura do Parque Horizonte, Santa Eugênia e Jardim Esplanada. Muita atenção aos moradores de lá. Temos também imagens de Mesquita. As ruas encheram e essa aí, você está vendo que chegou a arrastar o cone de sinalização, não só por causa da água, mas por causa da ventania também. Agora, Belford Roxo, a chuva alagou as ruas, formou uma correnteza, a água ficou na altura da porta dos carros e a água também invadiu uma galeria comercial. Impressionante a força da água. Vamos para São João de Meriti, que passageiros de um ônibus registraram as ruas cheias. Olha só dentro do ônibus mesmo para conseguir sair desse alagamento. E o ônibus circulando de porta aberta. Vamos embora, o que mais? Em Queimados, mesmo com as ruas cheias, algumas pessoas ali pareceram brincando, até jogando bola ali atrás. Enfim, as pessoas se divertindo, mas tem que tomar cuidado. Não, gente, né? isso é um perigo. Pode ter bueiro aberto, pode ter fio de alta tensão caído. Agora, São Gonçalo, a água encheu as ruas e invadiu também uma construção. Na capital, a gente tem imagens de Anchieta, na Zona Norte. A capital, o centro de operações da prefeitura, colocou a cidade no nível 2 do estágio. Isso significa que ainda pode chover forte nas próximas horas. E o Instituto Nacional de Meteorologia registrou uma pancada de chuva de 37 milímetros em apenas 1 hora na estação da Vila Militar, na Zona Oeste, e também por lá teve rajada de vento de 65 km por hora. Em Anchieta, como a gente viu, carros enfrentaram uma correnteza nas ruas. Uma informação importante para o passageiro da Supervia. A Supervia diz que está em alerta por causa das chuvas fortes, tem transtorno principalmente nos ramais de Belford Roxo, Japeri e Saracuruna. Os técnicos estão trabalhando, uma árvore caiu sobre os trilhos em Coelho da Rocha, por isso o passageiro tem que fazer baldeação na estação Mercadão de Madureira. No ramal Saracuruna está acontecendo uma troca na composição na estação da Penha. O ramal de Japeri
está em processo de normalização e no ramal de Santa Cruz, os trens sentido Santa Cruz não estão fazendo parada na estação Benjamin do Monte. Vamos ver onde está chovendo agora? Vamos, informações importantes aí do trânsito para quem volta para casa. Transtornos nas ruas, nos trens, e aqui a gente percebe que ela está concentrada mais nessa parte da Baixada Fluminense mesmo, um pouco na região metropolitana, São Gonçalo, indo ali para o litoral de Maricá. Enfim, basicamente essa chuva que caiu à tarde, ainda continua caindo, está impactando bastante os municípios da Baixada Fluminense. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo completa. Combinado, Diego. Até já. Até já. Vamos agora às outras notícias do dia, porque o traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos, conhecido como Jean do 18, é procurado pela Polícia do Rio. Segundo as investigações, ele foi reconhecido por uma testemunha como sendo um dos responsáveis pela tentativa de extorsão à empreiteira contratada pela Prefeitura do Rio para construir o Parque Piedade na Zona Norte. O caso veio à tona depois da denúncia postada pelo prefeito Eduardo Paes em redes sociais. Funcionários da construtora já foram ouvidos pela Polícia Civil. Um empregado da empreiteira reconheceu Jean do 18 como um dos homens que foi até o terreno e ameaçou a empresa de parar a obra, caso a construtora não pagasse R$500 mil aos traficantes. Segundo a testemunha, Jean Carlos Nascimento dos Santos estava acompanhado de outros 3 bandidos no momento da tentativa de extorsão. A empresa anterior, que foi responsável pela demolição da faculdade, onde está sendo construído o parque, funcionários já teriam avisado que estariam circulando ali criminosos armados a bordo de motocicletas, afirmando que teria que ser realizado um acerto de contas ali com o tráfico para que a obra pudesse prosseguir. Jean do 18 é chefe de uma das facções mais perigosas do Rio. Ele fugiu da penitenciária Lemos Brito, no complexo de Jericinó, em janeiro do ano passado. O criminoso ficou preso 6 anos. Na ficha criminal dele, há pelo menos 20 casos em que é processado ou já foi condenado. Uma das acusações é a de ter matado o advogado que o defendia. De acordo com a polícia, Jean também participou de um crime de grande repercussão em 2013, quando ele e comparsas tentaram resgatar o traficante Alexandre Bandeira de Melo, o Piolho, durante uma audiência no Fórum de Bangu. Na ação, uma criança de 8 anos e um policial militar morreram. Segundo a polícia, ele chefia o Morro do 18 de dentro da cadeia, junto com Jean, que está solto. O Disque Denúncia oferece R$5 mil de recompensa por informações que possam levar a Jean do 18. Hoje, a Polícia Militar esteve em comunidades da região para tentar localizar o traficante, entre elas o Morro do 18 e da Caixa d'Água. A realidade exposta pela construtora faz parte da rotina da região. Há relatos de que há pelo menos 2 anos e meio, comerciantes e moradores do Engenho de Dentro são obrigados a pagar taxas a traficantes do Morro do 18. Aqui na Rua das Oficinas, por exemplo, as extorsões alcançam condomínios que ficam em frente ao estádio Newton Santos, um equipamento de lazer construído pelo poder público para levar entretenimento à população, como shows e jogos de futebol. Em julho do ano passado, uma reportagem do RJ2 mostrou que os moradores do condomínio Completo Piedade já estavam sofrendo ameaças de traficantes da região. Eu fui surpreendido por essa cobrança de R$70 feita pelos traficantes locais. E eles também querem o controle da TV a cabo e da internet. Se o condomínio não aceitar pagar a taxa de segurança, vão metralhar a portaria do condomínio. Investigações também mostram que antes da construtora do Parque Piedade, outras empreiteiras já foram obrigadas a pagar taxas para realizarem obras de condomínios na região. Os valores das extorsões variavam entre R$200 e R$250 mil. O Parque Piedade está sendo erguido numa área de 18 mil metros quadrados e prevê a criação de um espaço verde e de lazer que deve custar mais de R$110 milhões para a Prefeitura do Rio. O projeto também terá um centro cultural, esportivo e educacional, além de um espaço para eventos. O Ministério Público do Rio informou que recebeu o inquérito hoje e que vai analisar o caso. E que o GAECO, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, está acompanhando as investigações. Agora, uma história que ilustra bem como é a rotina em áreas dominadas pelo crime organizado.
Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram fazer uma perícia determinada pela Justiça em Parada de Lucas. O trabalho fazia parte das investigações da prisão de 10 traficantes no ano passado. Eles estavam escondidos nos fundos do prédio de uma ONG, numa espécie de bunker. Os policiais usaram um blindado para chegar até o local, mas acabaram tendo que seguir a pé. Hoje, quando os peritos chegaram em um blindado, foram obrigados a desembarcar. Os policiais se depararam com uma nova tática dos traficantes. Eles retiraram as tampas de enormes valas nos principais acessos da favela e, com isso, impediram o avanço do caveirão da polícia. Um sufoco que os moradores já conhecem. Repare a dificuldade desse motorista para passar na barreira do tráfico. A passageira salta do veículo para ajudar na manobra. Imagens obtidas pelo RJ2 com exclusividade de dentro do blindado mostram ainda que o veículo da DRE trafega com os vidros trincados. A Polícia Civil prendeu hoje o cirurgião plástico colombiano Heriberto Camacho. O médico é acusado de homicídio triplamente qualificado no caso de uma paciente que fez uma lipoaspiração com ele em março do ano passado. O médico Heriberto Ivan Arias Camacho foi preso na casa dele, em Jacarepaguá, 10 meses depois do crime cometido por ele enquanto trabalhava. Ao decretar a prisão preventiva, a juíza Tula de Mello, da Terceira Vara Criminal, escreveu que o cirurgião plástico colombiano, com registro no Brasil, agiu de forma livre e consciente e, no exercício da profissão de médico, assumiu o risco de matar Lindama Benjamin Oliveira, de 58 anos. O RJ2 teve acesso a conversas e áudios publicados num aplicativo de mensagens que revelam que Lindama foi fazer uma cirurgia plástica sem avisar a família. "Vou fazer agora, só não avisei ninguém", disse ela para o filho Alain. Lindama copiou o endereço do local. Na internet aparecia como um hospital na Barra da Tijuca. Na verdade, a VT é uma clínica sem UTI e, na época, não tinha nem mesmo autorização para funcionar. Eu fiz limpou a barriga na frente, do lado, as costas e fez a enxertia na bunda, entendeu? Isso que ele fez. A cirurgia foi no dia 9 de março do ano passado. Depoimentos mostram que ela começou a passar mal logo depois. A enfermeira Sandra do Nascimento disse que no dia seguinte, às 8 horas da manhã, quando assumiu o plantão, Lindama apresentou vômito, hipotensão, que é pressão baixa, e sudorese intensa. Que Lindama deveria ter alta às 9 da manhã, mas que o quadro clínico dela gerou grande preocupação e que comunicou que a paciente precisava ser transferida para um hospital que tivesse suporte para a mesma. Que na tarde daquele dia ela perguntou ao doutor Heriberto se o mesmo não achava que deveria ser melhor transferir a paciente. Que o doutor Heriberto orientou a declarante a se acalmar e que ele se demonstrou muito debochado, questionando se a mesma estava com um medinho de ficar com a paciente. Disse que funcionários e até o diretor da clínica tentaram persuadir o médico colombiano para que a paciente fosse transferida. A enfermeira disse que o doutor Heriberto se manteve inerte para não ter que custear a transferência da paciente, uma vez que o médico havia alugado o espaço da clínica VT. O médico Heriberto Ivan Arias Camacho vai responder por homicídio triplamente qualificado porque, segundo a polícia e o Ministério Público, assumiu o risco de matar a paciente. Depoimentos e a perícia revelaram que, diante de um quadro de extrema gravidade, Lindama Benjamin Oliveira precisava ser transferida com urgência para uma UTI. Mas o médico, segundo a acusação, deu mais importância aos custos dessa transferência que à vida de Lindama. A perícia mostra que Lindama morreu em consequência de uma peritonite por perfuração intestinal e hemorragia. Ela teve o intestino perfurado 3 vezes durante a cirurgia. No laudo, a perícia deixa claro que o socorro mais eficiente poderia ter salvado a vida de Lindama e que o médico deveria ter transferido imediatamente a paciente para outro hospital onde pudesse fazer os exames necessários. Mas Lindama só foi transferida à meia-noite do dia seguinte à cirurgia e chegou morta no hospital a 32 quilômetros de distância.
Segundo o delegado, um hospital escolhido pelo médico por ser mais barato. Por privilegiar a questão financeira, acabou negligenciando no socorro a essa paciente, ele assumiu o risco que ela viesse a falecer, como de fato aconteceu. E o perito foi claro a nos informar que sim, caso ela tivesse sido socorrida logo cedo, a chance dela sobreviver seria enorme. O médico colombiano já responde a inquéritos policiais pela morte de outras 2 pacientes, Roberta Menezes Barbosa, em 2016, e Mônica Sueli da Silva, em 2022. Mas, nesses 2 casos, nenhum processo foi aberto contra o doutor Heriberto, que ainda mantém o registro ativo no Conselho Regional de Medicina. A Lindama foi a 3ª vítima dele, em procedimento de lipoaspiração, que veio ao óbito. Sendo que o diferencial dessa situação é que ele, no dia seguinte, ao invés de cumprir o seu dever médico, que era preservar a saúde da paciente, fazer de tudo para que ela tivesse um pronto-socorro, ele botou a questão financeira à frente, uma vez que ele não queria arcar com as despesas dessa transferência dela. A Secretaria de Administração Penitenciária sugeriu o uso de Pix e cartões de débito e de crédito para compras nas cantinas das penitenciárias do Rio. Só que a lei proíbe o uso de celulares e de qualquer equipamento ligado à internet dentro dos presídios. A licitação marcada para hoje escolheria as empresas responsáveis pelo serviço de cantina em todas as 52 unidades prisionais do estado do Rio. O pregão eletrônico do tipo maior lance ou oferta foi anunciado no fim do ano passado. As empresas vencedoras ficaram responsáveis pela venda de diversos produtos, como achocolatado em pó, hambúrguer, omelete, pão francês, pizza, presunto e queijo. A venda de produtos como esses em unidades prisionais está prevista na Lei de Execução Penal, tanto para os presos como para agentes prisionais ou qualquer visitante que esteja no local. Mas todo esse processo de licitação foi cancelado a partir da denúncia de uma das empresas participantes. A De Casa Comércio de Alimentos e Bebidas Limitada impetrou um mandado de segurança contra a secretária de Estado de Administração Penitenciária, Maria Rosa Loduca Nebel. O desembargador Luiz Eduardo Cavalcante Canabarro deferiu a liminar e suspendeu o leilão. Das várias irregularidades do edital, a que mais chamou a atenção foi a adoção de um sistema eletrônico que permitiria aos presos fazerem compras nas cantinas através do Pix ou usando cartões de crédito e de débito. Só que a legislação não permite nada disso. Na decisão, o desembargador cita a imposição das cantinas receberem o pagamento por meio eletrônico, não admitindo o recebimento de dinheiro em espécie. E que é expressamente proibida a entrada e o uso de aparelhos telefônicos, tablets, sinais de internet e móvel, incluindo quaisquer dispositivos eletrônicos. No edital de licitação já havia a instrução de que todas as empresas que viessem a ser contratadas deveriam disponibilizar estrutura física para a instalação de linha telefônica e acesso à internet. E informava que os custos desse serviço seriam de responsabilidade da SEAP. Na decisão, o desembargador destaca a exclusividade de pagamentos eletrônicos dentro dos presídios estaduais e mais, que uma empresa terceirizada cuidaria disso. A IUP Soluções e Desenvolvimento de Programas e Pagamentos Limitada, contratada, segundo a sentença, sem licitação. A empresa IUP, que tem capital social de R$ 2.000, se propôs a operar compras no valor acima de R$ 260 milhões. O desembargador aponta ainda que o edital estabelece um limite de gastos 4 vezes maior por preso do que o máximo permitido por lei. A regra é clara: não pode haver equipamento eletrônico dentro dos presídios, principalmente celulares. Mesmo assim, as várias apreensões mostram que as autoridades do Rio de Janeiro têm tido trabalho para fazer cumprir a lei. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio informou que cada detento teria um QR Code e que familiares e amigos poderiam, aqui de fora, colocar crédito para eles. Um tablet offline registraria os pagamentos. Ao final do dia, os responsáveis pelas cantinas conectariam esses tablets à internet para aí sim transmitir os dados das compras.
A Secretaria de Administração Penitenciária alega que esse sistema permite um controle maior sobre o que é vendido nas cantinas. Sobre a contratação da empresa IUP Soluções e Desenvolvimento, a SEAP disse que pagou R$17 mil para a empresa fazer o software. Nós não conseguimos contato com essa empresa IUP. Um intenso tiroteio no meio da rua assustou moradores e comerciantes de Sepetiba hoje à tarde. O circuito interno de um bar registrou o momento em que pelo menos 3 homens fizeram disparos na direção do outro lado da rua. 2 estavam encapuzados e se abrigaram no bar. Um terceiro se escondeu atrás de um carro. Logo depois, eles saíram para a rua. Num outro vídeo, um veículo que foi abandonado aparece cheio de marcas de bala. A Polícia Militar informou que PMs de Santa Cruz foram chamados para uma ocorrência na rua São Tarcísio e que não encontrou sinais de pessoas feridas no local. A Polícia Civil disse que agentes fizeram perícia no carro abandonado e que vai recolher câmeras de segurança, as imagens de câmeras de segurança da região. Vamos para o intervalo e na volta, o ex-técnico de 3 dos 4 grandes clubes do Rio, Dorival Júnior, assume a seleção. E o Rio ganha um palco para celebrar a cultura negra. Agora, 7h26, o RJ2 volta já. 7h30, agora RJ2 de volta. O Carnaval de Rua começa no próximo sábado. E a Prefeitura divulgou hoje o esquema para os desfiles dos blocos. Estão previstos 453 desfiles esse ano. O Carnaval de Rua começa oficialmente no sábado. A Prefeitura anunciou hoje o plano operacional para garantir o acesso do público, a segurança e a limpeza das ruas durante a festa. A Conlurb disse que dobrou o número de equipamentos de limpeza esse ano. O objetivo é liberar com mais agilidade as ruas depois dos desfiles dos blocos. Serão 2.450 garis por dia. E os foliões serão fiscalizados por 80 agentes do Lixo Zero. A multa para quem faz xixi na rua é de mais de R$700. A orientação da Prefeitura é que os foliões usem o metrô como principal transporte para circular pela cidade. No caso dos megablocos no centro, a recomendação é de que a estação Carioca seja usada para embarque e desembarque. A Cinelândia apenas para o desembarque. Drones e câmeras do Centro de Operações vão monitorar os cortejos. 3.000 agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal vão fiscalizar estacionamento irregular e comércio ambulante. Assim como no ano passado, a Ronda Maria da Penha estará nos blocos para prevenção de violência contra a mulher. Um desafio para o município são os desfiles de blocos não oficiais. Os oficiais a gente tem como controlar, a gente sabe onde vai estar, a gente sabe o dia e o horário que eles vão se concentrar e sair, e a gente monta toda essa infraestrutura. Agora, os blocos não oficiais fica difícil da gente controlar. Então, sim, mas a Prefeitura tem um aparato grande, ela está espalhada por toda a cidade, a Prefeitura está preparada aí também para essas emboscadas aí. A Conlurb disse que atua nesses casos com um serviço que eles apelidaram de caça-bloco. Fica se falando no grupo de zap, então, o bloco começou, o bloco terminou, para onde ele está indo, e a gente vai atrás fazendo a limpeza na medida que pode. Não vai ser exatamente igual os blocos oficiais, lógico, mas a gente não vai deixar a cidade suja quando terminar o bloco. O Teatro dos Correios está sendo reaberto hoje com um novo nome. O espaço passa a se chamar Léia Garcia, em homenagem à grande atriz, referência da cultura negra, que morreu há 5 meses. Luzes acesas, artista no palco, toda a energia que só a arte proporciona. Depois de 6 anos fechado, o Teatro dos Correios, no centro do Rio, volta a abrir as portas. E agora, em homenagem a uma artista que foi voz contra o racismo e o preconceito. O espaço passa a se chamar Teatro Correios Léia Garcia. Léia, que fez história no cinema, nos palcos e na televisão, ao longo de 70 anos de carreira. Artista que ficou conhecida internacionalmente, concorrendo à Palma de Ouro na França, pela atuação no filme Orfeu Negro.
você. É sério. Ela dizia que a gente não morre enquanto a gente estiver na memória das pessoas, enquanto a gente é falado, enquanto a gente é lembrado. Então, Léa Garcia foi tão teatro que ela teve que se tornar um teatro, né? A reabertura do teatro é uma parceria entre os Correios e a Secretaria Municipal de Cultura do Rio. Esse teatro renovado, recuperado, em parceria com a nossa área cultural aqui do Rio de Janeiro, vai nos trazer cidadania, vai nos trazer debate da cultura, é muito importante. O teatro reabre de olho na ancestralidade. A ideia é apresentar espetáculos, shows e eventos que abordam principalmente a cultura brasileira, com grande espaço para a cultura negra e também para os povos originários. O primeiro espetáculo em cartaz é Macacos, escrito, dirigido e interpretado pelo ator Cleiton Nascimento. Um cientista, um neurocientista, aqui eu posso ser um administrador, eu posso ser... Uma peça aclamada, que em 8 anos passou pelas principais capitais do Brasil e que aborda o racismo cotidiano sofrido por um homem negro ao longo da história do país. Não corre, volta aqui, fica de joelho. Macacos vai começar um momento muito bonito agora, que são turnês internacionais. E essa peça é um grande estudo sobre a história da colonização do Brasil e da história do nosso próprio povo. É muito bonito porque eu estou levando não somente o que eu aprendi como ator, mas como a história dessa nação, como o teatro negro, o teatro que nasce nas universidades, que vem das periferias e que está carregando toda a energia artístico-social da grande Léa Garcia. Cleiton fala da emoção que é trazer a peça para o teatro, que agora recebe o nome de uma das precursoras da inclusão do negro nos palcos brasileiros. É muito especial porque é um jeito da gente perpetuar a história dessa atriz no Brasil. Deixar que as crianças descubram, mãe, quem foi Léa Garcia? Deixar que esse nome fique fincado na história da arte brasileira como uma grande atriz que contribuiu muito para a formação da interpretação dessa nação. Que bom ver o Teatro Léa Garcia recomeçando com a peça do Cleiton Nascimento. Agora a gente fala de futebol. A seleção brasileira anunciou novo técnico e ele tem história com 3 dos 4 grandes clubes do Rio. O novo técnico da seleção brasileira já deu alegrias para o futebol carioca. Aos 61 anos, Dorival Júnior chega à seleção brasileira com um currículo de respeito. Entre as 3 conquistas da Copa do Brasil como treinador, tem a do Flamengo em 2022, seguida do título da Libertadores. Foi uma ótima passagem, o time jogou bem. Foi uma justiça ele ter saído, né? Porque ele fazia um bom trabalho, o time já estava na reta final, não estava bem mesmo, mas porque já tinha sido campeão do que precisava e já não tinha como brigar pelo Brasileirão mais. Foi feijão com arroz mais chique que eu já vi na vida, né, mano? Trouxe 2 títulos pra gente. No comando do Vasco, ele foi campeão da Série B em 2009 com uma campanha sólida. No Vasco ele mandou super bem, o Vasco subiu campeão lá em 2009, entendeu? Subiu com tudo, com força, entendeu? Então acho uma excelente aquisição aí para a seleção brasileira. Teve uma curta passagem pelo Fluminense em 2013 e agora, de uma certa maneira, ele mexeu com tricolores também. Chegou à seleção no lugar de Fernando Diniz, que nos últimos meses estava dividindo o comando da seleção com o Fluminense. O Diniz foi como tampão, né? Na verdade, não queria o Diniz lá, queria o Diniz no Fluminense, mas tudo bem. Desde a partir do momento que a direção do Fluminense concordou, então tudo bem. Dorival já tem data marcada para estrear como técnico do Brasil. Nos amistosos contra a Inglaterra, dia 23 de março, e Espanha, dia 26. Temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. A gente volta a falar sobre a chuva que está caindo na região metropolitana. Diego, São Gonçalo também muito atingida pela chuva, né? Bastante, viu? Vamos dar uma olhada em outras imagens que a gente recebeu agora há pouco, lá de São Gonçalo. A gente vê que até uma praça do Galo Branco, que foi reinaugurada ontem, né, segundo os moradores, acabou sendo alagada e também tem alerta de cheias em rios ali em São Gonçalo, alerta do INEA. As pessoas ali no bar tentando tirar a água que entrou, né, que acaba sendo um prejuízo para o comerciante. Verdade. Vamos ver então como é que vai ficar o tempo nos próximos dias?
Antes de falar dos próximos dias, eu já antecipo amanhã, porque de acordo com os meteorologistas, amanhã a chuva pode cair forte, pode até cair mais forte. Amanhã máxima de 35 graus, o dia começa abafado com 24. Olha que previsão de pancadas de chuva com raios e ventanias, pode ter um pouquinho de abertura de sol pela manhã. A explicação, Ana Luísa, por causa dessa frente fria que está se formando lá no sul do país, que vai influenciar o tempo aqui, somando a instabilidade que a gente já tem. Dando uma olhada nos próximos dias, dando uma geral no estado, na sexta e no sábado, a gente ainda tem uma condição de chuva, com exceção ali de um pouquinho do norte e também da região dos lagos. A temperatura ela vai subir e vai descer um pouquinho. Ela desce, na verdade, primeiro e depois sobe. A gente vai começar a semana com bastante calor. Sábado é um dia que merece atenção, que deve ter bastante chuva. Desce um pouquinho, mas não dá susto em ninguém, né? Porque 31 graus ainda é bem quente. Só um refresquinho. E para atualizar, agora voltando a mostrar onde chove nesse momento, você vê que a chuva continua atingindo principalmente essa região da Baixada, um pouquinho da zona norte do Rio, pegando ali Caxias, Queimados, Japeri. Muita atenção neste momento. Tá certo. Obrigada, Diego. O RJ terminando aqui, gente. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.